Minha nora me deixou na rua debaixo de chuva, dizendo que eu me virasse. Até que alguém apareceu. Eram quase 6 da tarde quando cheguei em casa naquela terça-feira de junho. A chuva fina que caía de manhã havia virado um temporal típico de Petrópolis, aquele frio que corta a pele e entra pelos ossos. Eu voltava da consulta no posto de saúde, caminhando devagar por causa do joelho que dói quando o tempo muda. Ao me aproximar do portão, vi 2 malas velhas jogadas na varanda molhada. Meu coração apertou antes mesmo de entender o que estava vendo. Fernanda apareceu na porta, com os braços cruzados e aquela expressão de pedra que eu conhecia bem. Suas coisas estão aí. Não dá mais para você ficar aqui, ela disse, sem sequer me olhar nos olhos. Senti minhas pernas fraquejarem. Como assim, Fernanda? Para onde eu vou? Perguntei, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Isso é problema seu, Carlos. Já avisei o Rodrigo. Você precisa se virar sozinho. A gente não pode mais sustentar um velho que só dá despesa. A chuva caía cada vez mais forte, encharcando minha camisa, mas eu não conseguia me mexer. Rodrigo apareceu atrás dela, pálido, com os olhos baixos, incapaz de me encarar. Pai, Ele começou, mas Fernanda o cortou imediatamente. Não tem discussão, Carlos. Pega suas coisas e vai. Olhei para meu filho. Aquele menino que criei sozinho depois que perdi o emprego na marcenaria. Aquele homem que segurei nos braços quando nasceu. E vi um estranho. Ele desviou o olhar. Naquele momento, entendi que eu estava completamente só no mundo. Peguei as malas com mãos trêmulas e comecei a caminhar sob a chuva gelada, sem destino, sem esperança, sentindo que aos 60 anos minha vida havia acabado. As ruas de Petrópolis estavam desertas por causa do temporal. Cada passo era uma luta. As malas pesavam como se carregassem não apenas roupas, mas toda a dor daquele momento. A água escorria pelo meu rosto misturada com lágrimas que eu não conseguia mais segurar. Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Murmurei enquanto tropeçava numa poça. Foi quando ouvi uma voz de mulher. Senhor, Senhor, espere. Virei e vi uma senhora de cabelos grisalhos correndo em minha direção com um guarda-chuva grande. Entre, por favor, não pode ficar na chuva assim. O que eu não sabia era que aquela mulher não era uma estranha. Era um anjo que Deus havia colocado no meu caminho. Meu nome é Carlos Rocha. Tenho 60 anos, sou viúvo há 3, e durante muito tempo achei que conhecia o significado da palavra solidão. Mas eu estava enganado. A verdadeira solidão eu só conheci naquela tarde chuvosa de junho, quando minha nora me expulsou de casa e meu próprio filho ficou em silêncio, assistindo. Antes de contar o que aconteceu naquele dia, preciso que você entenda como cheguei até ali. Minha história não começa na chuva, mas anos antes, quando ainda tinha Regina ao meu lado, quando ainda tinha um lar. Se você também já sentiu que perdeu tudo, ou conhece alguém que passou por isso, deixa nos comentários de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história vai mostrar que enquanto há vida, há esperança. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Eu e Regina nos casamos há 37 anos. Ela era professora de escola municipal e eu era marceneiro. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Nosso Rodrigo nasceu 3 anos depois do casamento e se tornou o centro das nossas vidas. Morávamos numa casa simples no bairro Quitandinha, em Petrópolis, com um quintal onde eu montei minha pequena oficina. A vida era boa. Simples, mas boa. Rodrigo cresceu vendo o pai trabalhar com as mãos, transformando madeira em móveis, em vida. Regina cozinhava aos domingos aquele frango com quiabo que enchia a casa de cheiro e alegria. Íamos à missa todo sábado na igreja São Pedro, onde Rodrigo foi batizado e fez primeira comunhão. Os anos foram passando. Rodrigo cresceu, formou-se, arranjou um emprego bom como gerente numa loja de materiais de construção. Conheceu Fernanda num curso de inglês. Ela era professora, bonita, bem falante. No começo, achei que ela era perfeita para meu filho. Como eu estava enganado. Eles casaram há 5 anos. A cerimônia foi simples, na mesma igreja onde batizamos Rodrigo. Fernanda sorria nas fotos, mas eu já percebia algo estranho no olhar dela quando me olhava. Uma frieza que tentava disfarçar com educação forçada. Regina, sempre otimista, dizia que era só timidez, que com o tempo ela ia se soltar. Eu queria acreditar. Mas então,
Há 3 anos, minha Regina começou a sentir dores, primeiro leves, depois constantes. Câncer de pâncreas, disseram os médicos. Agressivo, avançado, sem muita esperança. Os 6 meses seguintes foram um borrão de hospitais médicos, esperanças que nasciam de manhã e morriam à noite. Gastei tudo o que tínhamos, a poupança inteira. Vendi meu carro velho. Peguei empréstimos. Regina partiu numa manhã de setembro, com o sol entrando pela janela do hospital segurando minha mão. Suas últimas palavras foram: "Cuida do nosso menino, Carlos. E cuida de você também. Você merece ser feliz." Depois do funeral, descobri que as dívidas médicas haviam consumido tudo. Eu precisava vender a casa, nossa casa, o lugar onde construímos nossa família, onde cada cômodo guardava uma lembrança. Rodrigo se ofereceu para me ajudar. "Vem morar com a gente, pai. A casa tem um quarto sobrando. Você não pode ficar sozinho agora." Fernanda estava ao lado dele quando ele fez o convite. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu deveria ter percebido o sinal. Deveria ter recusado. Mas eu estava tão perdido, tão sozinho, tão destruído pela perda de Regina que aceitei. Achei que seria temporário. Só até me reerguer. Só até as feridas cicatrizarem um pouco. Me mudei para a casa deles numa tarde de outubro. O quarto era pequeno, mas tinha uma janela que dava para o quintal. Tentei ser o sogro perfeito, o pai que não dá trabalho. Limpava meu próprio quarto, fazia minha cama, lavava minha louça. Tentava ser invisível, ocupar o mínimo de espaço possível. Mas para Fernanda, minha simples existência já era demais. Os primeiros meses foram toleráveis. Fernanda mantinha uma cordialidade gelada, falava o estritamente necessário. Rodrigo tentava criar momentos de família, jantares juntos, conversas na sala. Mas a tensão era sempre palpável, como uma corda esticada prestes a romper. As coisas começaram a piorar devagar, quase imperceptivelmente no início. Fernanda começou a fazer comentários. "Carlos, você poderia não deixar suas coisas na sala? Carlos, você está usando muita energia, apaga as luzes. Carlos, a conta de água veio alta esse mês." Eram pequenas alfinetadas, mas cada uma doía. Rodrigo tentava amenizar. "Fernanda, relaxa. É meu pai." Mas ela sempre tinha uma resposta afiada. "Eu sei que é seu pai, Rodrigo, mas a gente também tem nossas contas, nossos planos. A gente queria viajar, comprar coisas para a casa, e agora tudo fica mais apertado." Comecei a me sentir um fardo. Passei a comer menos para não pesar no orçamento deles. Tomava banhos rápidos, preocupado com a conta de água. Passava os dias trancado no quarto, lendo livros velhos, rezando, tentando não existir. Minha aposentadoria de R$ 1.800 eu oferecia inteira para ajudar nas despesas. Mas Fernanda sempre dizia que não era suficiente. "Não é só questão de dinheiro, Carlos," ela disse uma vez, enquanto Rodrigo estava no trabalho. "É questão de privacidade, de espaço. A gente é um casal jovem. Precisa da casa para a gente." Eu entendi o recado. Eles queriam intimidade. Queriam viver a vida deles sem um velho no caminho. Comecei a procurar alternativas. Pesquisei asilos que eu pudesse pagar com minha aposentadoria, mas os preços eram absurdos, ou os lugares eram deprimentes. Pensei em alugar um quartinho sozinho, mas com o valor da minha aposentadoria, mal daria para pagar o aluguel, quanto mais comer e comprar remédios. Conversei com Rodrigo. "Filho, eu sei que está difícil, eu vou dar um jeito. Vou procurar algum lugar para mim." Ele ficou chateado. "Pai, não fala isso. Você mora aqui porque é sua casa também. A Fernanda só está estressada com o trabalho. Vai melhorar." Mas não melhorou. Piorou. Fernanda começou a me ignorar completamente. Entrava em um cômodo, me via e saía sem dizer uma palavra. Parava de cozinhar quando eu estava por perto. Fazia comida só para ela e Rodrigo, me deixando claro que eu deveria me virar sozinho. Comecei a fazer minha própria comida, comprar minhas próprias coisas com o pouco dinheiro que sobrava da aposentadoria depois de ajudar nas contas. As discussões entre ela e Rodrigo se tornaram frequentes. Eu ouvia do quarto. "Até quando ele vai ficar aqui, Rodrigo?" "Ele é meu pai, Fernanda." "Eu sei que é seu pai, mas isso não pode ser para sempre. Ele tem que se virar." Rodrigo tentava me proteger, mas eu via a culpa no olhar dele, via como ele estava dividido entre a esposa e o pai, e eu não queria ser motivo de briga no casamento do meu filho.
Mas também não tinha para onde ir. Comecei a sair de casa mais vezes, só para não estar lá. Ia à igreja, ficava conversando com o padre Antônio, caminhava pelas ruas de Petrópolis, observando as montanhas, os casarões antigos, sentindo o frio característico da cidade entrar pelos ossos. Voltava só de noite, quando tinha certeza de que Fernanda já estava trancada no quarto dela. Foi assim por quase 2 anos. 2 anos de humilhação silenciosa, de me sentir um estorvo, um peso, um problema sem solução. 2 anos tentando ser invisível na casa do meu próprio filho. 2 anos orando para que Deus me mostrasse um caminho, uma saída, qualquer coisa. E então chegou aquela terça-feira de junho, o dia em que tudo desmoronou de vez. A chuva começou de manhã, aquela garoa fina e gelada que anuncia temporal em Petrópolis. Eu tinha consulta marcada no posto de saúde às 3 da tarde, precisava renovar a receita do remédio para a pressão. Avisei Fernanda que ia sair, mas ela nem respondeu, apenas acenou com a mão, me dispensando como quem espanta uma mosca. A consulta demorou mais que o esperado. O posto estava lotado, como sempre. Quando finalmente consegui a receita e saí, já eram quase 5:30 da tarde, e a garoa fina havia virado um temporal violento. Peguei o ônibus de volta, encharcado, sentindo o frio penetrar até os ossos. Meu joelho doía, aquela dor surda que vem antes de chuva forte e que nunca mais me abandonou depois dos 60. Desci do ônibus 3 pontos antes do normal, porque o trânsito estava parado por causa de uma árvore caída. Caminhei os 500 metros restantes debaixo da chuva, abraçando minha sacola com a receita, pensando em chegar em casa, tomar um banho quente, fazer um chá. Foi quando vi as malas. 2 malas velhas de tecido azul, aquelas mesmas que usei quando me mudei para lá há 2 anos, jogadas na varanda. A chuva batia nelas, encharcando tudo. Meu coração disparou. Por um momento, pensei que tivesse acontecido algo, um roubo, um acidente. Acelerei o passo, ignorando a dor no joelho. Fernanda apareceu na porta antes mesmo que eu chegasse ao portão. Ela estava de braços cruzados, com aquela expressão dura que eu conhecia tão bem, mas intensificada. Havia algo de definitivo naquele olhar. Suas coisas estão aí, ela disse, sem preâmbulo, sem suavizar. Sua voz cortou o barulho da chuva como uma lâmina. Como assim, Fernanda? Minha voz saiu trêmula, fraca. Eu sabia o que estava acontecendo, mas minha mente se recusava a aceitar. Não dá mais para você ficar aqui, Carlos. A gente decidiu que você precisa sair. A gente? Olhei por trás dela procurando o Rodrigo. Onde está o Rodrigo? Ele está de acordo. Já conversamos. Você precisa se virar sozinho. Não podemos mais sustentar um velho que só dá despesa e problema. Cada palavra era uma punhalada. Meu corpo inteiro tremia, e não era só por causa do frio ou da chuva. Fernanda, pelo amor de Deus, para onde eu vou? Já é quase 6 da tarde e está chovendo. Isso é problema seu. Sua voz não demonstrava nem um pingo de compaixão. Você é um homem adulto, tem uma aposentadoria, aluga um quarto em algum lugar, vai para um asilo, procura os parentes da Regina, mas não pode mais ficar aqui. Rodrigo apareceu atrás dela nesse momento. Meu filho, meu menino, o garoto que eu embalei no colo, que ensinei a andar de bicicleta, que segurei pela mão no primeiro dia de aula. Ele estava pálido, com olheiras profundas, os ombros caídos. Nossos olhares se encontraram, e eu vi ali algo que doeu mais que todas as palavras de Fernanda. Resignação. Pai, ele começou, a voz fraca, quebradiça. Rodrigo, filho, me ajuda, por favor. Ele abriu a boca, fechou, desviou o olhar. Fernanda colocou a mão no ombro dele, possessiva, controladora. Não tem discussão, Carlos. Foi uma decisão de casal. Pega suas coisas e vai. E não adianta fazer escândalo, porque não vai mudar nada. Olhei para meu filho mais uma vez, implorando silenciosamente, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que fosse o homem que criei para ser. Mas ele apenas baixou a cabeça e entrou em casa, deixando Fernanda sozinha na porta. Rodrigo! Chamei, mas ele não voltou. A chuva caía cada vez mais forte. Senti minhas pernas bambearem, uma tontura tomar conta. 60 anos, viúvo, sem casa, sem ninguém, expulso pelo próprio filho. Fernanda entrou e fechou a porta.
Ouvi a tranca sendo girada. Final definitivo. Fiquei ali parado por quanto tempo, não sei. A chuva me encharcava. A água escorria pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu nem tentava mais segurar. Finalmente, com movimentos mecânicos, peguei as duas malas. Estavam pesadas, molhadas. Coloquei a alça de uma no ombro, arrastei a outra pela mão e comecei a caminhar. Sem destino, sem esperança, apenas andando debaixo da chuva gelada de Petrópolis, sentindo que minha vida havia acabado. As ruas estavam desertas. O temporal havia espantado todo mundo para dentro de casa. Era eu e a chuva e o som das minhas malas arrastando na calçada irregular. Cada passo era uma luta. O joelho gritava de dor. Os braços ardiam com o peso das malas encharcadas. Mas pior que a dor física era a dor que rasgava meu peito. Onde eu ia, não tinha família. Regina era filha única e os pais dela já haviam falecido. Meus próprios pais morreram há mais de 20 anos. Tinha alguns conhecidos da igreja, mas não o tipo de amizade que permite que você bata na porta pedindo abrigo. Tinha a aposentadoria, mas sem ter onde dormir naquela noite, de que adiantava? Pensei em procurar um hotel barato, mas com que dinheiro? Minha aposentadoria só cairia dali a uma semana. Eu tinha no bolso talvez uns R$ 50, o dinheiro que guardara para comprar o remédio da pressão. Continuei andando, sem rumo certo. As luzes das casas acesas me pareciam zombar da minha situação. Famílias dentro, no calor, no aconchego, e eu ali, aos 60 anos, na rua, com duas malas debaixo de chuva, como um mendigo. Deus, murmurei, mal conseguindo formar as palavras entre os soluços que tentava conter. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Trabalhei a vida inteira, cuidei da minha família, fui um bom pai, fui um bom marido. Por que o Senhor me abandonou assim? Não houve resposta. Apenas o barulho da chuva batendo no asfalto. Tropecei numa poça e quase caí. A mala que carregava na mão esquerda escapou. Rolou calçada abaixo. Fui buscá-la. Escorreguei. Caí de joelhos na água suja. A dor foi tão intensa que gritei. Fiquei ali, de joelhos no meio da rua debaixo da chuva, chorando como uma criança perdida. Por favor, Deus, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Foi quando ouvi a voz. Senhor, Senhor, espere! Ergui a cabeça, confuso, pensando que estivesse imaginando coisas. Mas a voz se aproximou e, com ela, o barulho de passos rápidos na água. Senhor, pelo amor de Deus, levanta daí! Vai ficar doente! Uma mulher de cabelos grisalhos, usando um avental florido por baixo de uma capa de chuva, vinha correndo em minha direção, segurando um guarda-chuva grande. Ela tinha uns 60 e poucos anos, rosto marcado pelo tempo, mas com olhos bondosos, cheios de preocupação. Eu estou bem, menti, tentando me levantar, mas minhas pernas não respondiam direito. Ela abriu o guarda-chuva sobre nós dois e me segurou pelo braço. O senhor não está bem coisa nenhuma. Vem comigo, anda. Minha casa é aqui pertinho. Eu não quero incomodar nada. Ninguém fica na rua numa chuva dessas. Vem. Sua voz era firme, mas gentil. Não aceitava recusa. Ela me ajudou a levantar, pegou uma das minhas malas e começou a me guiar rua acima. Eu me deixei levar, fraco demais para resistir, desesperado demais para ter orgulho. Andamos cerca de 50 metros até uma casa simples, de 2 andares, com uma varanda grande e um portão de ferro verde. Ela abriu o portão, me conduziu para dentro, subimos 3 degraus até a varanda coberta. Ali, protegidos da chuva finalmente, ela me olhou nos olhos. Meu nome é Marta, Dona Marta. Eu moro aqui sozinha há 10 anos. Tenho quartos vagos, cama limpa, comida quente. Que o senhor vai entrar, tomar um banho, jantar e me contar o que está acontecendo. Depois a gente vê o que fazer. Tá bom? Olhei para aquela mulher, aquela completa estranha que me acolhia quando meu próprio filho me expulsara, e não consegui segurar as lágrimas. Por que a senhora está fazendo isso? Ela sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Porque tem 10 anos que eu perdi meu marido e meu filho num acidente de carro. Desde então essa casa ficou grande demais e vazia demais. E porque eu sei que foi Deus quem me fez olhar pela janela justamente na hora que o senhor passava. Não foi coincidência, foi providência. Naquele momento, ali naquela varanda, encharcado,
destruído, no fundo do poço, eu entendi que talvez, apenas talvez, Deus não tivesse me abandonado. Talvez Ele apenas estivesse me mostrando que anjos não têm sempre asas. Às vezes, eles usam aventais floridos e guarda-chuvas grandes. Dona Marta me levou para dentro de sua casa, e o calor que me envolveu foi mais que físico. Era um calor de lar, de cuidado, algo que eu não sentia há tanto tempo que quase doeu. A casa era simples, mas aconchegante, com cheiro de café recém-passado e bolo no forno. Nas paredes, fotografias de uma família feliz. Um homem de bigode sorrindo ao lado de Dona Marta mais jovem, um rapaz de uns 20 e poucos anos com diploma na mão. Meu Joaquim e meu Lucas, ela disse, percebendo meu olhar. Faz 10 anos que se foram. Acidente na Via Dutra. Um caminhão perdeu o freio. Sua voz tremia ligeiramente, mas ela logo se recompôs. Mas a gente não vai falar de tristeza agora. Vem, vou te mostrar o quarto. Ela me guiou escada acima. A casa tinha 4 quartos, me contou. 2 ficavam vazios desde que Joaquim e Lucas partiram. Eu transformei isso aqui numa pensão informal, explicou. Não é nada oficial, registrado, essas coisas. Mas de vez em quando alguém precisa de um lugar para ficar uns dias, umas semanas, e eu alugo um quarto. Me faz companhia, e o dinheirinho ajuda na conta. O quarto que ela me mostrou era pequeno, mas limpo, com uma cama de casal coberta por uma colcha de crochê, um guarda-roupa de madeira antiga, uma mesinha com uma bíblia em cima. Tinha uma janela que dava para o quintal dos fundos. O banheiro fica ali no corredor, a gente divide. Fica à vontade, toma um banho quente, põe uma roupa seca. Suas malas estão encharcadas, vou deixar secar na área de serviço. Posso te emprestar umas roupas do Joaquim. Vocês têm mais ou menos o mesmo tamanho. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse agradecer ou perguntar quanto custaria, ela já havia saído, levando minhas malas. Fiquei ali parado no meio do quarto, ainda em choque, tentando processar a reviravolta daquele dia terrível. Tomei o banho mais longo da minha vida. Deixei a água quente lavar não apenas a sujeira da rua, mas um pouco da dor também. Quando saí, havia uma roupa dobrada na cama, calça de moletom, camisa xadrez, meias grossas. Tudo cheirava a amaciante e sol. Vesti-me e desci. Dona Marta estava na cozinha, terminando de preparar o jantar. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Comida simples, mas o cheiro fez meu estômago roncar. Percebi que não comia desde o café da manhã. Senta ali. Ela indicou a mesa da cozinha já posta para 2 pessoas. Vai comer primeiro, depois a gente conversa. Sentei e quando ela colocou o prato na minha frente, algo dentro de mim se quebrou. Não sei se foi a gentileza, a comida quente, o cuidado de alguém depois de tanto tempo sendo tratado como um estorvo, mas comecei a chorar ali mesmo, com o garfo na mão. Dona Marta não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado e colocou a mão sobre a minha, deixando que eu chorasse. Depois de alguns minutos, quando consegui me acalmar, ela disse suavemente: "Agora come. Depois você me conta." E eu comi. Cada garfada parecia trazer um pouco de vida de volta. Quando terminei, já era quase 8 da noite. A chuva continuava lá fora, mas ali dentro estava quente e seguro. Contei tudo para Dona Marta, desde a morte de Regina, as dívidas, a perda da casa, a mudança para a casa de Rodrigo, o inferno silencioso dos últimos 2 anos, até a expulsão daquela tarde. Ela ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça em alguns momentos, apertando minha mão em outros. Quando terminei, ela suspirou fundo. Isso não é um filho. Filho de verdade não faz isso com o pai. Mas o problema não é só ele, é essa mulher que ele casou. Ela é o veneno e ele deixou o veneno entrar. Ele é um bom garoto, defendi. Não sei porquê. Só está perdido. Pode ser, mas ele fez uma escolha hoje, Carlos. Ele escolheu ela em vez de você. E isso tem consequências. Ela fez uma pausa. Mas a gente não vai ficar ruminando isso agora. Vamos falar do que importa, você. O que você quer fazer? Tem algum plano? Balancei a cabeça. Não tenho nada. Não tenho ninguém. Só minha aposentadoria, que é pouca coisa. Quanto? 1.800. Ela fez um cálculo mental. Dá para viver se a pessoa souber administrar. Olha, eu vou fazer uma proposta. Você fica aqui no quarto por R$ 400 por mês. Isso inclui a comida, luz, água, tudo.
Sobra 1.400 para você guardar, comprar suas coisas, seus remédios. O que acha? Olhei para ela incrédulo. 400? Dona Marta, isso é muito pouco. A senhora está perdendo dinheiro. Não estou perdendo nada. Estou ganhando companhia. E além do mais, você pode me ajudar com umas coisas aqui em casa, pequenos reparos. Vi que você tem mão boa para isso. Eu era marceneiro, confessei. Trabalhei 35 anos com madeira. Seus olhos brilharam. Então está resolvido. Você fica, ajuda com os reparos, e eu fico com uma casa menos vazia. Todo mundo ganha. Meus olhos encheram de lágrimas outra vez. Por que a senhora está sendo tão boa comigo? A senhora nem me conhece. Dona Marta segurou meu rosto com ambas as mãos, me olhando nos olhos. Porque eu sei o que é perder tudo, Carlos. Sei o que é a dor da solidão, o peso da casa vazia. E sei que Deus não põe as pessoas no nosso caminho por acaso. Você precisava de ajuda. Eu precisava de propósito. A gente se achou. Naquela noite, deitado numa cama limpa, num quarto quentinho, com a barriga cheia e o coração um pouco menos dolorido, rezei pela primeira vez em semanas com verdadeira gratidão. Não sabia ainda o que o futuro traria. Não sabia se um dia Rodrigo pediria perdão. Não sabia se voltaria a ser feliz. Mas sabia uma coisa. Naquele dia terrível, quando tudo parecia perdido, quando até Deus parecia ter me abandonado, Ele havia enviado um anjo de avental florido. E isso tinha que significar algo. Tinha que significar que ainda havia esperança. Os primeiros dias na casa de Dona Marta foram de cura lenta. Cada manhã eu acordava desorientado, levando alguns segundos para lembrar onde estava, para processar que não estava mais no quartinho apertado da casa de Rodrigo, que não precisava mais andar nas pontas dos pés para não incomodar ninguém. Dona Marta tinha uma rotina simples e reconfortante. Acordava às 6, fazia café, rezava o terço na salinha. Ela me convidou para rezar junto desde o primeiro dia. E aceitei. Havia algo de curativo naquela rotina, naquelas orações repetidas, naquela mulher de fé inabalável pedindo proteção e agradecendo pelas bênçãos. No terceiro dia, comecei a explorar a casa e o quintal. Havia tanto para consertar. A torneira da cozinha pingava. 2 cadeiras da sala tinham o encosto solto. O portão rangia. O corrimão da escada estava bambo. Vi tudo aquilo. E pela primeira vez em anos, senti um propósito. Dona Marta, chamei. A senhora tem alguma ferramenta aqui, umas coisas básicas? Tem umas coisas do Joaquim lá no quartinho debaixo da escada. Pode usar à vontade. Passei o dia inteiro consertando. Não era trabalho pesado, mas cada coisa que arrumava, cada problema que resolvia, me fazia sentir útil novamente. As mãos, ásperas de anos de marcenaria, lembravam como se fazia. A madeira respondia ao meu toque. O metal cedia ao ajuste certo. Dona Marta me observava da janela da cozinha sorrindo. No sábado, ela me convidou para ir à missa na igreja São Pedro. Era a mesma igreja que eu frequentava com Regina, onde batizamos Rodrigo. Hesitei. Não sabia se estava pronto para ver pessoas conhecidas, para responder perguntas. Não precisa falar com ninguém se não quiser, ela disse, lendo meus pensamentos. Mas ia fazer bem para sua alma estar na casa de Deus. Fomos. Sentamos nos bancos de trás. A missa me envolveu como um abraço. Padre Antônio, que conhecia minha história com Regina, me viu de longe e acenou surpreso. No final ele veio falar comigo. Carlos, quanto tempo? Como você está? Ouvi dizer que você estava morando com o Rodrigo. Dona Marta, percebendo meu desconforto, interviu. Agora ele está morando comigo, padre. Está me ajudando com a casa. Padre Antônio era perspicaz. Viu algo no meu rosto, no meu silêncio. Não insistiu. Apenas colocou a mão no meu ombro. Fico feliz em ver você de volta, Carlos. Qualquer coisa que precisar, você sabe onde me encontrar. Na semana seguinte, o padre apareceu na casa de Dona Marta. Trazia uma proposta. Carlos, você se lembra da oficina comunitária que a igreja mantém? Aquela onde a gente ensina ofícios para os jovens do bairro? Acenei. Pois é. Nosso carpinteiro voluntário precisou parar. Problemas de saúde. A gente está procurando alguém para dar as aulas. É voluntário, mas tem uma ajuda de custo. R$ 200 por semana, 3 tardes de trabalho. Você teria interesse? Olhei para ele incrédulo. Padre, eu adoraria, mas faz anos que não trabalho com marcenaria de verdade. Não sei se ainda consigo ensinar. Carlos,
ele disse sorrindo. Você trabalhou 35 anos com madeira. Isso não se esquece. E não é só sobre ensinar o ofício. É sobre ensinar aos meninos que sempre dá para recomeçar, que o trabalho dignifica, que as mãos podem criar coisas bonitas. Você é a pessoa perfeita para isso. Aceitei. E aquilo mudou tudo. A oficina ficava nos fundos da igreja, num galpão simples com ferramentas básicas e algumas bancadas de trabalho. No primeiro dia, 5 garotos me olhavam com desconfiança. Adolescentes de 15, 16 anos, a maioria ali porque os pais mandaram, sem muito interesse. Meu nome é Carlos, apresentei-me, e vou ensinar vocês a trabalhar com madeira. Mas antes de pegarem qualquer ferramenta, preciso que entendam uma coisa. Madeira é vida. Cada pedaço que vocês vão tocar já foi uma árvore, cresceu, viveu, respirou. Quando a gente trabalha com madeira, a gente está honrando essa vida, dando uma nova utilidade. É uma responsabilidade. Eles me olharam como se eu fosse louco, mas comecei devagar. Ensinei primeiro a lixar, a sentir a textura, a direção das fibras, depois a usar as ferramentas mais simples. Nenhum projeto complexo no começo, só o básico. Mas fiz questão de que cada um deles terminasse a primeira semana com algo feito pelas próprias mãos, mesmo que fosse apenas uma tábua de cortar pão. Gabriel, um dos meninos, o mais calado de todos, me procurou no final da segunda semana. Seu Carlos, meu pai bateu na minha mãe ontem de novo. Eu queria fazer alguma coisa, mas não sei o quê. Sentei ao lado dele na bancada. Você avisou alguém? Algum adulto que possa ajudar? Ele balançou a cabeça. Minha mãe tem medo de denunciar. Diz que vai piorar. E vai piorar se ela não fizer nada. Você quer que eu converse com o Padre Antônio? Ele pode ajudar, conhece gente que pode proteger sua mãe. Gabriel hesitou, depois acenou. Naquela tarde, depois da oficina, conversei com o padre. Ele já conhecia a situação daquela família, já estava tentando ajudar, mas o relato de Gabriel acelerou as coisas. 2 semanas depois, a mãe do menino conseguiu uma medida protetiva contra o marido agressor. Gabriel voltou à oficina diferente, mais leve, e passou a me procurar não só para aprender marcenaria, mas para conversar sobre a vida. Eu, o velho expulso de casa pelo próprio filho, me tornei figura paterna para um adolescente cujo pai era um monstro. Deus tem um senso de humor estranho, pensei, mas também tem uma justiça perfeita. 3 meses se passaram. 3 meses de rotina, de trabalho, de propósito. A casa de Dona Marta se tornou meu lar. A oficina da igreja se tornou meu santuário. Os meninos que eu ensinava se tornaram minha nova família. Ainda doía pensar em Rodrigo, na rejeição, na traição, mas a dor estava mais suportável agora, como uma cicatriz velha que incomoda quando o tempo muda, mas não impede de viver. Eu estava na oficina numa tarde de setembro quando o Padre Antônio entrou com uma expressão preocupada. Carlos, tem alguém aqui procurando você. Meu coração apertou. De alguma forma, eu sabia quem era. Rodrigo estava parado na frente da igreja, as mãos nos bolsos, os ombros curvados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas, rosto pálido, roupa amarrotada. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai. Fiquei parado onde estava, sem me aproximar. Uma parte de mim queria correr e abraçá-lo. A outra parte, a parte que ainda sangrava da ferida, queria virar as costas e ir embora. O que você quer, Rodrigo? Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Sua voz estava quebrada, carregada de culpa. Agora você precisa falar comigo. 3 meses atrás, quando você me expulsou de casa debaixo de chuva, você não precisava falar comigo. Quando sua esposa me tratava como lixo e você ficava em silêncio, você não precisava falar comigo. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fui um covarde. Ele deu um passo à frente. Pai, por favor, me deixa explicar. Suspirei. Olhei para Padre Antônio que observava de longe, pronto para intervir se necessário. Ele fez um gesto com a cabeça como dizendo, ouça o que ele tem a dizer. Está bem, fala. Rodrigo respirou fundo. Depois que você saiu, as coisas começaram a desmoronar. A Fernanda, ela ficou pior. Antes ela tinha você como alvo. Agora que você não está lá, o alvo sou eu. Ela reclama de tudo, grita, humilha, controla cada centavo que eu ganho. E todo mundo no bairro ficou sabendo o que a gente fez. Bom,
Interrompi, minha voz mais dura do que pretendia. Todo mundo deveria saber. Minha tia Sônia, prima da minha mãe, me ligou. Gritou comigo por meia hora. Disse que minha mãe estaria envergonhada de mim, que eu desonrei a memória dela. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Os vizinhos me olham com nojo. No trabalho, alguém contou para o meu chefe. Ele me chamou na sala dele e disse que não sabia que tinha contratado um homem sem caráter. Parte de mim sentiu satisfação com aquilo. Justiça. Consequências. Mas outra parte, a parte que ainda amava aquele menino que criei, sentiu pena. E a Fernanda? Ela também está sofrendo consequências? Rodrigo riu, um riso amargo. Perdeu o emprego. Pais de alunos reclamaram com a escola quando souberam que ela expulsou o sogro de casa daquele jeito. A diretora não demitiu oficialmente, mas deixou claro que não seria renovada. Ela está furiosa. Diz que é culpa sua, que você fez todo mundo virar contra ela. Culpa minha? Minha voz subiu. Eu não fiz nada. Ela fez comigo. Ela me humilhou, me tratou como lixo e você deixou. Eu sei. Ele estava chorando abertamente agora. Eu sei, pai. Eu sei que eu falhei com você. Eu falhei como filho, como homem, como tudo. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter colocado ela no lugar dela. Mas eu era covarde. Tinha medo de perder meu casamento. Medo de ficar sozinho. E preferiu que eu ficasse sozinho, completei, a voz quebrada. Sim, ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão da frente da igreja. Sim, pai, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Eu traí você. Eu traí a memória da minha mãe. Eu não mereço seu perdão. Sei disso, mas eu precisava que você soubesse que eu sinto muito. Sinto tanto, pai. Tanto. Olhei para meu filho de joelhos no chão, destroçado, e senti algo dentro de mim se movendo. Não era perdão ainda. Era algo mais complicado. Era dor misturada com amor, raiva misturada com pena, ressentimento misturado com saudade. Padre Antônio se aproximou. Carlos, posso dar uma palavra? Acenei. Perdoar não significa esquecer. Não significa voltar para a casa dele, voltar a confiar imediatamente. Perdoar significa soltar o veneno que está te matando por dentro. É escolher não deixar que a raiva te consuma. Mas perdoar também não significa aceitar ser maltratado de novo. Você pode perdoá-lo e ainda manter distância. Pode perdoá-lo e ainda exigir respeito. Olhei para Rodrigo. Levanta. Ele se levantou cambaleando. Eu preciso de tempo, disse, minha voz mais calma agora. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Você me machucou de um jeito que eu nem sei se vai cicatrizar completamente. Mas você é meu filho, eu te amo, sempre vou te amar. Só que amor não significa aceitar tudo. Eu entendo, ele sussurrou. Você quer o meu perdão? Então me mostra que mudou. Não com palavras, com ações. Se impõe em casa. Trata sua esposa com firmeza, com limites. Se ela não aceitar, então talvez você precise fazer escolhas difíceis. E mais importante, precisa aprender a ser homem de novo. O homem que sua mãe e eu criamos para ser. Rodrigo acenou engolindo em seco. Agora vai. Eu preciso pensar. Preciso rezar. Quando e se eu estiver pronto para te perdoar de verdade, eu te procuro. Tá. Tá, pai. Obrigado. Obrigado por me ouvir. Ele virou e foi embora, os ombros curvados, um homem derrotado. Padre Antônio colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa. Perdão não pode ser instantâneo quando a ferida é profunda. Ele precisa merecê-lo. E você precisa de tempo para curar. Naquela noite contei tudo para Dona Marta. Ela ouviu pensativa. O menino se arrependeu, ela disse finalmente. Isso é bom. Mas arrependimento sem mudança não vale nada. Vamos ver se ele realmente aprende. Se ele realmente vira homem. Aí sim, você pode pensar em perdão verdadeiro. E assim, a ferida começou a cicatrizar. Devagar, com dor, mas começou. Os meses seguintes foram de uma paz que eu não conhecia há anos. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que vem de ter propósito, de saber seu lugar no mundo, de estar cercado de pessoas que te valorizam. A oficina da igreja cresceu. De 5 meninos passamos para 12. Alguns vinham apenas para aprender o ofício, mas muitos vinham também para fugir de casas difíceis, pais ausentes,
violência doméstica. Eu me tornei não apenas professor de marcenaria, mas uma figura de referência. Alguém que ouvia, que aconselhava, que mostrava com exemplo que homem de verdade não grita, não bate, não humilha. Homem de verdade cria, constrói, protege. Gabriel, o menino cuja mãe conseguira a medida protetiva, floresceu. Ele tinha talento natural com madeira. Suas mãos, antes trêmulas de medo e raiva, agora criavam peças lindas. Uma tarde, ele me mostrou uma caixinha que fizera para guardar as joias da mãe. Quero que ela saiba que nem todo homem é que nem meu pai, ele disse envergonhado. Quero que ela saiba que existe homem que constrói em vez de destruir. Senti os olhos arderem. Ela já sabe, Gabriel. Você é a prova disso. Em casa, Dona Marta e eu desenvolvemos uma rotina reconfortante. Ela cozinhava, eu consertava coisas. Conversávamos à noite sobre a vida, sobre fé, sobre as pessoas que perdemos e as que ganhamos. Ela me contou mais sobre Joaquim e Lucas, sobre como o acidente a destruíra, sobre como passou anos apenas existindo, sem viver. Você me devolveu o propósito, Carlos, ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha. Cuidar de alguém de novo, ter companhia, dividir a vida. Eu tinha esquecido como era bom não estar sozinha. O sentimento é mútuo, Marta. Você me salvou. Literalmente. Se não fosse você naquela tarde de chuva, foi Deus, não eu. Eu fui apenas o instrumento. Rodrigo voltou a me procurar algumas vezes. Sempre humilde, sempre respeitoso. Me contou que estava fazendo terapia, que estava trabalhando em si mesmo, que tinha dado um ultimato para Fernanda. Ou ela mudava completamente a atitude, ou o casamento acabaria. Ela está tentando, ele disse numa de nossas conversas. Ainda é difícil, ainda tem recaídas, mas ela sabe que não tem mais para onde correr. A família dela ficou sabendo de tudo, e eles deram o mesmo ultimato que eu dei. Mudar ou perder todo mundo. Não respondi imediatamente. Ainda havia raiva, ainda havia mágoa, mas também havia, lentamente, uma porta se abrindo para o perdão. Rodrigo, disse finalmente, eu não sei se um dia vou voltar a confiar em você completamente. Não sei se vou conseguir ter um relacionamento normal de pai e filho de novo, mas eu estou tentando não te odiar. Estou tentando deixar Deus trabalhar no meu coração, e isso é tudo que posso oferecer agora. Ele acenou, os olhos marejados. É mais do que eu mereço. No Natal, Padre Antônio organizou uma ceia comunitária na igreja. Dona Marta e eu ajudamos a preparar tudo. Quando chegou a hora de sentar para jantar, vi Rodrigo entrar pela porta, hesitante, sozinho. Nossos olhares se cruzaram. Ele fez menção de ir embora, como se não quisesse me incomodar. Fiz um gesto com a cabeça, indicando a cadeira vazia ao meu lado. Ele se aproximou devagar, se sentou. Feliz Natal, pai. Feliz Natal, filho. Não foi um abraço emocionado. Não foi perdão completo e instantâneo, mas foi um começo. E às vezes, começos pequenos são os mais importantes. Jantamos em silêncio confortável. No final da noite, quando Rodrigo foi embora, ele se virou na porta. Pai, eu sei que você está bem aqui, com a Dona Marta, com a oficina, com sua vida nova, e eu não estou pedindo para você voltar, mas eu queria que você soubesse que a porta da minha casa sempre vai estar aberta para você. Não para morar, mas para visitar, para almoçar no domingo. Para ser pai e filho de novo do jeito certo dessa vez. Olhei para ele, aquele homem que fora criança em meus braços, que perdera o caminho, mas parecia estar tentando reencontrar. Vou pensar nisso, respondi. Um passo de cada vez. Ele sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso, e foi embora. Dona Marta, que observara tudo de longe, veio até mim. Vai ficar bem, Carlos. Não hoje, não amanhã, mas vai ficar bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. Fevereiro chegou trazendo com ele o calor e as chuvas de verão. Petrópolis ficava ainda mais bonita nessa época, com as hortênsias florindo e o verde das montanhas intensificado pela água. Mas para Rodrigo e Fernanda, aquele fevereiro não trouxe beleza alguma. Fernanda não conseguira outro emprego. Tentara várias escolas, mas sempre, de alguma forma, a história sobre como tratar o sogro chegava antes dela. Pais de alunos, diretores, todos ficavam sabendo. E ninguém queria uma professora sem compaixão, sem humanidade. O dinheiro ficou apertado. Rodrigo vinha carregando tudo sozinho, e o salário dele, que antes era suficiente para um casal, agora mal cobria as contas.
Eles precisaram vender o carro, depois cortar a TV a cabo, depois cancelar o plano de saúde. Ela me culpa por tudo, Rodrigo me contou numa tarde, quando veio me visitar na oficina. Diz que se eu não tivesse deixado você ir, se eu tivesse ficado quieto, nada disso teria acontecido. Ela não entende que o problema não foi te expulsar ter se tornado público. O problema foi ter te expulsado. Ponto. Ela aprendeu alguma coisa? Perguntei sem rodeios. Rodrigo hesitou. Acho que ela aprendeu a ter medo das consequências. Não sei se aprendeu a ser uma pessoa melhor. E havia uma diferença enorme entre essas duas coisas. No mesmo mês, algo inesperado aconteceu. A prefeitura lançou um programa de reformas em escolas municipais e precisavam de oficineiros para ensinar profissões aos alunos. Padre Antônio inscreveu nosso projeto e fomos selecionados. Isso significava um contrato de 1 ano, com pagamento mensal de R$ 2.000 para mim, além de materiais fornecidos para a oficina. Carlos, você merece isso, o padre disse quando me contou a notícia. Você transformou a vida desses meninos. Agora vai poder transformar a vida de muitos mais. Pela primeira vez em anos eu estava financeiramente estável. Mais que estável, estava confortável. Com minha aposentadoria de 1.800, mais os 2.000 do programa, eu tinha uma renda mensal de R$ 3.800. Depois de pagar os 400 para Dona Marta e os gastos básicos, ainda sobrava dinheiro. Sabe o que você deveria fazer? Dona Marta sugeriu uma noite. Comprar ferramentas melhores para a oficina. Os meninos merecem trabalhar com equipamento de qualidade. E foi o que fiz. Investi em ferramentas novas, madeiras melhores, vernizes de qualidade. A oficina se transformou. Os trabalhos dos meninos ficaram mais profissionais, mais bonitos. Gabriel fez uma mesa de centro que vendemos por R$ 400 e o dinheiro foi dividido entre os garotos da oficina. Seu Carlos, ele disse, incrédulo, segurando sua parte, eu nunca tinha ganhado dinheiro com meu próprio trabalho. Pois se acostuma. Você tem talento, Gabriel. Se continuar assim, pode abrir sua própria oficina um dia. Vi nos olhos dele algo que reconheci. Propósito. O mesmo que eu havia reencontrado. Enquanto minha vida florescia, a de Fernanda desmoronava. Ouvi dizer por terceiros que ela entrara em depressão, que não saía de casa, que culpava o mundo inteiro menos ela mesma. Rodrigo tentava ser solidário, mas estava esgotado. Eu não sei mais o que fazer, pai, ele me disse, a voz cansada. Ela não aceita ajuda, não quer terapia, não quer reconhecer que errou. Só quer que o mundo volte a ser como era antes, mas isso não vai acontecer. As pessoas não esquecem quando você faz algo cruel. E você? Você aprendeu? Ele me olhou nos olhos. Aprendi que caráter importa mais que paz. Que fazer a coisa certa é mais importante que evitar conflito. Que ser homem é proteger quem você ama, não se render para quem você teme. Aprendi tarde demais, mas aprendi. E eu acreditei nele. Finalmente. Rodrigo, disse, minha voz mais suave agora, e eu te perdoo. Ele parou de respirar por um segundo. Pai, eu te perdoo pelo que você fez. Mas perdoar não significa esquecer. Significa que eu escolho não deixar mais a raiva me controlar. Significa que eu te amo apesar de tudo. Mas também significa que as coisas não vão ser como eram antes. Não imediatamente. Talvez nunca. Eu sei. E eu aceito isso. Ele limpou as lágrimas. Obrigado, pai. Obrigado por me dar uma chance. Você é meu filho. Sempre vai ser. Mas agora você também precisa ser homem. E ali, naquela oficina cheia de madeira e serragem, naquele espaço onde eu ensinava meninos a criar em vez de destruir, onde eu mesmo aprendera a reconstruir minha própria vida, meu filho e eu começamos a reconstruir nossa relação. Devagar, com cuidado, como se manuseássemos madeira nobre que não pode ser forçada, apenas moldada com paciência. 1 ano inteiro se passou desde aquela tarde terrível de chuva. 1 ano desde que Fernanda me expulsara de casa. 1 ano desde que Dona Marta aparecera como um anjo salvador. 1 ano de transformação completa. Era junho novamente. O frio voltara a Petrópolis, mas dessa vez eu o enfrentava de dentro de um lar verdadeiro, cercado de pessoas que me amavam e me respeitavam. A oficina comunitária estava prosperando. Tínhamos 22 alunos agora, de idades variadas. 3 dos nossos primeiros alunos já haviam conseguido empregos em marcenarias da cidade. Gabriel especialmente.
Estava se destacando tanto que uma empresa de móveis planejados o contratara como aprendiz, com um salário muito bom para alguém da idade dele. Foi você, seu Carlos, ele disse no dia em que me contou a novidade. Você me mostrou que eu podia ser mais que o filho de um homem violento, que minhas mãos podiam criar coisas bonitas em vez de só apertar em punhos de raiva. Você fez isso sozinho, Gabriel. Eu só te dei as ferramentas. Você escolheu usá-las. Rodrigo e eu havíamos estabelecido uma rotina. Ele me visitava toda segunda-feira na oficina, ficava 1 hora conversando, me ajudando com pequenas coisas. Aos poucos, estávamos reconstruindo o que fora quebrado. Não era perfeito. Ainda havia momentos tensos, lembranças dolorosas que surgiam do nada. Mas havia também momentos de conexão verdadeira, de pai e filho, de verdade. Fernanda, no entanto, não melhorara. Rodrigo acabou tomando a decisão mais difícil da vida dele. Eu pedi o divórcio, ele me contou numa segunda-feira, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Ela não mudou, pai. Não quis mudar. Continua me culpando por tudo. Continua ressentida. Continua achando que o mundo é que está errado. E eu não posso mais viver assim. Como você se sente? Triste, aliviado, com medo, tudo ao mesmo tempo. Ele suspirou. Mas também sinto que estou fazendo o certo. Pela primeira vez em anos, estou fazendo o certo. Você está. E eu tenho orgulho de você por isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de tudo. Você caiu, Rodrigo. Caiu feio. Mas você se levantou, reconheceu seu erro, está tentando ser homem melhor. Isso é o que importa. O divórcio foi finalizado em outubro. Fernanda saiu da cidade, voltou para a casa dos pais no interior do Rio. Ouvi dizer que ela ainda falava mal de mim, da família, de Rodrigo, de todo mundo. Algumas pessoas simplesmente não aprendem. E não era minha responsabilidade ensiná-la. Rodrigo vendeu a casa onde morávamos. Muitas memórias ruins ali. Comprou um apartamento menor, mais modesto, e começou uma vida nova. Você gostaria de vir jantar no apartamento novo? Domingo? Ele me convidou hesitante. Olhei para ele, aquele homem que era meu filho, que me machucara profundamente, mas que lutara para se redimir. Sim, eu gostaria. O jantar foi simples. Lasanha, salada, refrigerante. Rodrigo não era bom cozinheiro. A lasanha estava um pouco queimada nas bordas, mas estava feita com amor, com esforço. Conversamos sobre tudo, sobre minha mãe, sobre as lembranças boas que ele tinha da infância, sobre a oficina, sobre seus planos futuros. Eu pensei em voltar a estudar, ele me contou, fazer uma faculdade, administração talvez, algo que me dê mais oportunidades. Faça, você ainda é jovem, tem a vida inteira pela frente. No final da noite, quando eu estava saindo, Rodrigo me abraçou. Um abraço verdadeiro, apertado, cheio de emoção. Eu sinto muito, pai, por tudo, por ter sido fraco, por ter deixado ela fazer aquilo com você, por ter ficado em silêncio quando deveria ter gritado. Eu sinto muito. Retribuí o abraço. Eu sei, filho, eu sei. E está tudo bem agora. Nós vamos ficar bem. E pela primeira vez, eu realmente acreditava nisso. 2 anos depois daquela tarde de chuva, minha vida era irreconhecível da melhor forma possível. A oficina comunitária havia se tornado referência em Petrópolis. Eu havia formado mais de 50 jovens, muitos deles agora com empregos dignos ou tocando seus próprios negócios. Gabriel abrira sua própria marcenaria pequena e eu era consultor não oficial dele. Dona Marta e eu éramos uma família, não de sangue, mas de escolha. Ela era a irmã mais velha que nunca tive. Eu era o irmão mais novo que ela perdera. Compartilhávamos a vida, as refeições, as alegrias, as dores. Rodrigo se formara na faculdade de administração. Havia sido promovido no trabalho. Estava namorando uma mulher gentil, professora de música, que o tratava com respeito e carinho. Ele vinha me visitar toda semana, e às vezes passávamos o domingo juntos, os 3. Eu, ele e sua namorada Ana. Quando você vai me dar netos? Brinquei numa dessas tardes. Ele riu. Calma, pai. Um passo de cada vez. Mas, quem sabe em breve. Olhei para aquele homem que era meu filho e senti orgulho. Orgulho verdadeiro. Ele havia caído, mas se levantara. Havia falhado, mas aprendera.
E agora era o homem que sua mãe e eu sempre sonhamos que ele fosse. Quanto a Fernanda, nunca mais soube dela, e estava em paz com isso. Algumas pessoas são lições, não permanências. Ela me ensinou que nem todo mundo quer ser salvo, que nem todo mundo aprende, e que não é minha responsabilidade carregar o peso da transformação alheia. Eu aprendi coisas nesses 2 anos. Aprendi que família não é só sangue. É quem aparece quando você precisa. É quem te acolhe quando todo mundo te abandona. É quem te dá propósito quando você acha que perdeu tudo. Aprendi que Deus nunca abandona seus filhos, mas às vezes Ele nos coloca em tempestades para que encontremos nosso verdadeiro abrigo. Às vezes, Ele precisa destruir uma vida para construir uma melhor. Aprendi que aos 60 anos ou a qualquer idade, é possível recomeçar. Que nunca é tarde para encontrar propósito, para ser útil, para fazer diferença. E aprendi que perdão é uma escolha diária. Não foi fácil perdoar Rodrigo. Não foi instantâneo. Houve recaídas, momentos de raiva, de mágoa ressurgindo. Mas escolhi todos os dias perdoar um pouco mais. Até que um dia percebi que a raiva tinha ido embora. Não o esquecimento. Não fingir que nada aconteceu. Mas a paz de ter deixado o veneno ir embora. Hoje, quando conto essa história para os jovens da oficina, para aqueles que vêm de lares difíceis, de pais ausentes, de situações complicadas, eu digo o seguinte: a vida vai te derrubar, vai te machucar. Às vezes, as pessoas que você mais ama vão te decepcionar, mas enquanto você respira, enquanto tem forças para se levantar, há esperança, há recomeço, e às vezes o final da história é melhor que o começo. Vocês só precisam ter fé, ter coragem e estar abertos para os anjos de avental florido que Deus coloca no caminho de vocês. E assim, nesta casa que não era minha, mas se tornou meu lar, nesta oficina que me devolveu propósito, ao lado dessa mulher que me salvou sem me conhecer, ao lado desse filho que aprendeu a ser homem, eu vivo meus dias com gratidão, porque no final, quando a tempestade passou e o sol voltou a brilhar, eu descobri algo fundamental, que eu sou mais forte do que imaginava, que mereço ser amado, e que família verdadeira é aquela que escolhe ficar, especialmente quando seria mais fácil ir embora. Minha nora me deixou na rua, debaixo de chuva, dizendo que eu me virasse, e eu me virei. Me levantei, reconstruí, e hoje, aos 62 anos, sou mais feliz do que era aos 58, porque aprendi que às vezes Deus tira tudo de você não para te destruir, mas para te mostrar do que você é realmente feito. E eu sou feito de fé, de força, de madeira nobre que não quebra, apenas se molda, e isso ninguém nunca mais vai tirar de mim.